Onda encantada do humano amarelo, da humana amarela. Seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde aqui na nossa leitura de onda no Kim Presente Arte. Já começo hoje falando que se você acompanha, deixe o seu comentário para eu saber que está chegando em alguém, que alguém está participando desse processo aqui junto comigo. Como eu sempre falo, isso não é uma aula, não é uma grande palestra de uma maestria sobre este assunto, é um momento que eu me coloco aqui a olhar a onda, compartilhando com vocês e percebendo o que chega neste enquanto. Eu tô aqui nesse sol, nesse pôr do sol desse humano magnético, que é o dia de hoje, também conhecido como 24 de junho, também conhecido como dia de São João, de Xangô. Bom, eu vou começar falando um pouquinho que eu sou humana amarela. E humano, ele traz então, né, quais são as palavrinhas-chaves do humano? É influenciar, né, a ação de influenciar, a sabedoria e o poder do livre-arbítrio, a essência da sabedoria e o poder do livre-arbítrio. É muito interessante porque confesso pra vocês que nos dias de humano, no Kim humano, normalmente às vezes eu fico meio pra baixo, acontece uma coisa meio esquisita, eu fico meio não, assim, até que eu pego a curva do negócio e ajo em algo onde eu sinta que de alguma, onde eu reconheça que de alguma maneira o meu propósito, digamos assim, está sendo encaminhado, uma ação está sendo encaminhada, que sim se conecta com esse propósito. Então, o propósito aqui, no caso do humano, é esse poder do livre-arbítrio, né? O que é o tal do livre-arbítrio? Acho que isso é uma grandiosa reflexão aí, né? O que é uma escolha nossa? Né? O livre-arbítrio, ele está falando sobre um poder de escolha, ele está falando sobre uma capacidade de liberdade, sobre alguma libertação de algo, sobre o que você decide na sua vida, o caminho que você faz, sobre o seu processo de autonomia, né, sobre uma responsabilidade do seu trajeto, onde você, como humano, pode ter essa sapiência, né, essa sabedoria de direcionar os seus caminhos. E quando você também direciona os seus caminhos, você também está influenciando o caminho de outras pessoas. Então eu falei um pouquinho desse processo pessoal, um pouco meu aqui no trato com o humano. E às vezes eu falo, nossa, é o meu Kim, mas né, normalmente, justamente porque eu acho e eu percebo isso um pouco em algumas pessoas que eu conheço, e que eu vejo assim, nossa, eu vejo a pessoa agindo de alguma maneira num propósito que conecta com o Kim dela, e eu percebo às vezes pessoas que não estão agindo tanto nesse propósito que conecta com o Kim, um quantum, digamos assim, de sofrimento na vida, por a gente não estar vivendo aquilo que, de alguma maneira, pode ser algo integrado e conectado com uma possibilidade de essência de ação no mundo. E estou falando isso muito por mim. Então acho que existe essa base mesmo do humano que é sim esse sopro da influência, né? E do quanto a nossa própria ação vai influenciar o outro, e não só aquilo que a gente diz, mas também aquilo que a gente diz. Então, essa sabedoria, talvez, de compor os pensamentos, de compor as nossas ações. Falei compor os pensamentos e ações e eu vi uma sombra ali linda do movimento e essa composição que a própria vida faz e que a gente, como humano, pode se reconhecer, não como seres maiorais e grandiosos perante as outras espécies, perante o próprio meio ambiente, a própria natureza em si, mas se reconhecendo nesse espaço horizontal, talvez, né, com todas as espécies e com a natureza em geral. Então, essa sabedoria de composição que pode trazer para a gente essa possibilidade de escolha do livre-arbítrio, né, e de reflexão constante na vida. Então, vamos ver o que nos aguarda aqui, que essa leitura de onda pode nos trazer. Então, esse propósito esse tom magnético que vai abrir, vai unificar, vai atrair esse propósito, vai pulsar esse propósito, eu gosto sempre dessa palavra, né? Pulsar o propósito,
esse propósito, então, do livre-arbítrio, da sabedoria e dessa influência disso tudo que eu estava falando. O que, que vai polarizar, o que, que vai trazer esse senso de desafio, que vai também, enquanto polariza, estabiliza essa força e fortalece a força, né, dessa influência, desse livre-arbítrio, é o caminhante do céu, que traz o poder do espaço, a vigilância e essa exploração que eu gosto mais de pensar como uma investigação, né? Então, esse desafio para a manifestação dessa influência, dessa sabedoria e desse livre-arbítrio, eu vou ter esse desafio que talvez seja me compor nesse espaço, talvez reconhecer esse espaço, ter esse senso de vigilância e de exploração, né? Talvez eu possa ter esse desafio que é o trato desse humano nesse espaço, né? E nessa exploração da própria vida, da própria existência, né? E como que então eu vou, ao polarizar, eu vou também estabilizar e ganhar essa força ao me polarizar com esse espaço, né? Com essa capacidade de exploração e de investigação. E o serviço, né, desse propósito do humano, esse propósito dessa influência, desse livre-arbítrio, o serviço disso vai poder se manifestar com o encantamento do mago, né, com essa intemporalidade do mago, que vai ativar e vincular também essa força. Né? Então, como se esse humano, ele serve, né, através do encanto, né, através da receptividade. Então, o serviço do humano, que no caso ele não é num lugar de estar à frente e comandando tudo, mas talvez tendo a capacidade porosa de uma receptividade que vai trazer esse encantamento e essa intemporalidade, talvez isso faça o humano servir. Né? Então, ele vai servir de uma melhor forma quando ele também está aberto a essa receptividade, né, essa porosidade mesmo de reconhecer, né, o quanto que esse espaço que já me desafiou, que já polarizou, que já trouxe essa capacidade, né, desse desafio que me fortalece, isso pode ganhar um serviço, uma ativação e um vínculo talvez com a sociedade, com a natureza em geral, quando eu também me conecto com essa porosidade, essa receptividade e essa possibilidade de encantamento que o mago tem e traz, né? Então, como que eu vou realizar uma influência também, eu vou servir com a minha influência através de um encantamento e com o encantamento também, né? Com esse ato, essa ação de encantar, ela vai servir, né? E vai receber a forma através da minha visão. Então, a forma de ação do humano, né, a estrutura, gosto sempre de pensar no tom 4 como a estrutura, né, a definição, a medida e a forma dessa influência, desse livre-arbítrio e dessa sabedoria vai ser a manifestação da minha visão, da minha mente e da minha criação, que é a águia. Então, a águia, com a sua visão, com a sua criação, com a sua mente, ela vai definir essa influência e essa sabedoria, né? Então, a minha possibilidade de criação, né, de uma sabedoria, né, de desenvolvimento de uma sabedoria, ela vai vir através da definição daquilo que eu vejo, né? Então, a sabedoria, ela vai ser definida através do que eu vejo, do que eu crio e de como eu integro a minha mente, né, com esse todo, talvez. Isso vai ser comandado, isso vai ser radiado, potencializado com esse tom harmônico, né, que é o 5. Então, isso vai ser comandado, potencializado e radiado com a força do guerreiro, com a inteligência do guerreiro. Então, a inteligência vai potencializar a sabedoria, essa capacidade do guerreiro da intrepidez, né, de questionar, esses questionamentos, né,
o ato filosófico em ação, que para mim tem muito a ver com o guerreiro, né? Esse ato filosófico em ação, essa coragem do guerreiro, desse questionamento, né? Dessa intrepidez e essa inteligência que é gerada por esse questionamento, ela vai potencializar a sabedoria do humano e vai potencializar essa influência também. Esse livre-arbítrio, ele vai vir, né? Ele vai ser comandado, o livre-arbítrio vai poder ser comandado com essa inteligência do guerreiro, com essa força de ação, essa coragem do guerreiro, né, vai potencializar essa sabedoria e essa ação desse propósito do humano. Isso vai ser equilibrado, vai ser organizado, né, aqui no tom 6, que é o tom rítmico. Então isso vai ser organizado, equilibrado, organizado, equilibrado, e vai receber a igualdade, né? Vai ser organizado e equilibrado com a força da Terra, com a potência de navegação da Terra, né? Também com esse outro tipo de encantamento, que é esse encantamento de relação com a Terra, né? Essa relação com a Terra, nessa navegação com a Terra também, isso vai organizar e equilibrar essa ação desse humano. Então, esse humano que não está solto e maioral com tudo. Não, ele está num equilíbrio e numa organização que se manifesta na interação desse humano com a Terra. Isso vai ser harmonizado, vai ser inspirado, né, vai ser canalizado, vai ganhar essa força de harmonização, de canalização, de inspiração, com esse ato de refletir do espelho. Né? Então, essa sabedoria do humano, esse livre-arbítrio do humano, tudo isso vai receber essa canalização, essa inspiração e essa harmonização, né? Também com essa potência do infinito que o espelho traz, né? E pode trazer, para que esse humano também ele não tá sozinho, né? Ele recebe tudo isso também com essa ordem, né, que o infinito e o reflexo do espelho pode trazer, né? A integridade do humano vem da sua capacidade lá de autogeração, de energia, de catalisação da tormenta. Então, essa capacidade de se criar, de se autogerar, gerar energia, força, né, de mover as estruturas, de catalisar as estruturas e os processos, isso tudo vai trazer um senso de integridade, vai harmonizar e vai modelar essa sabedoria do humano. Então, essa sabedoria, ela vai receber uma integridade quando ela está consciente de todos os processos que ela passou, de todas aquelas peias, todo aquele furdunço que aconteceu, todo aquele processo criativo, ou não necessariamente furdunço, mas no sentido de tudo aquilo que foi catalisado, isso vai trazer uma integridade para essa sabedoria. Né? Eu sei que isso aconteceu. Quando a gente passa por um processo muito difícil, muito desafiador, a gente vai para a vida com outro senso. Uma coisa que eu gosto muito de pensar, escrevi uma vez, que é: eu sofro para estudar o sofrimento. E a partir do momento, às vezes, que a gente entra em contato com o sofrimento, com a dor, com lugares difíceis, eu acredito, né, eu percebo que na minha experiência, isso diminui o meu julgamento em relação ao outro. Né? Então eu baixo bastante o meu julgamento. A minha capacidade de alteridade, ela aumenta quando eu passo por processos desafiadores. Quando eu passo por uma tormenta, a minha alteridade com outra pessoa que pode estar passando algo parecido, ela aumenta, o meu julgamento diminui. Então isso vai trazer um senso de integridade. Né? Essa sabedoria, ela não vai ser uma sabedoria maioral de eu sei tudo e eu sou o dono da porra toda. Não. Né? Eu sei que, na verdade, eu passei por tudo aquilo, eu sei que tudo aquilo está em mim, que aquilo faz parte de mim, e quando eu passo por isso, é impossível que eu haja de uma forma não íntegra, né, com esse todo, porque eu estou consciente de todo aquele processo que passou comigo, por mim, em mim, né? Então isso vai me trazer uma atitude mais íntegra e vai modelar e harmonizar
essa minha sabedoria, esse meu livre-arbítrio e essa minha influência também. Né? Ela não vai vir tanto como uma influência maioral, mas como uma possibilidade humilde até, né? De falar, olha, passei por isso, então eu posso falar isso para vocês, e eu quero falar isso para vocês, porque como passei por isso, acho que é importante eu também passar isso adiante, né? Então essa influência que nasce de um lugar honesto, quase que cansado um pouco de tudo que passou e quer reverberar isso, né? E tenta reverberar isso. E a intenção, né, falando em intenta, o pulsar, a realização e a intenção desse humano vem com essa iluminação, essa força de vida e o fogo universal do sol. Então esse fogo do sol, ele vai possibilitar a realização e a intenção desse humano que está em vida, né? Então que realiza a força de vida, que realiza, né, que pulsa esse ato de iluminar, que se conecta com esse sol aqui, né, que está se pondo aqui na minha frente, que comecei essa fala aqui com vocês. E o humano, ele vai se manifestar, ele vai se aperfeiçoar e ele vai se produzir. Então esse livre-arbítrio do humano, ele é manifesto, ele é produzido com o dragão, que é a força do nascimento, da nutrição e do ser. Muito lindo, né? Então que a manifestação, né, quando o humano manifesta esse propósito dele, é o ato do nascimento, é o ato da nutrição, a essência do ser. Né? Então é isso que vai ser a manifestação, a produção e o aperfeiçoamento. Esse humano, ele se aperfeiçoa quando ele, né, considera e se integra com essa capacidade do nascimento e da própria nutrição e a nutrição do outro também. Né? Então, de novo, essa influência do humano, ela não é uma coisa que só é maioral de eu sei tudo, não, ela tem também essa, digamos que humildade de um processo de proporcionar a nutrição também para o outro. Então, a sabedoria do humano, ela proporciona uma nutrição, né, às pessoas, ela é manifesta com essa capacidade de nutrir e de proporcionar o nascimento, de ser o próprio nascimento. Isso vai ser liderado, né, esse tom espectral que libera, que dissolve. Então toda essa sabedoria do humano, ela vai ser dissolvida com o poder do espírito. Então chega essa força do espírito, da comunicação, esse alento que vai falar, olha, tudo bem, essa sabedoria existe, mas eu também dissolvo isso. Né? Quase como se, olha, no fundo eu não sei nada, só sei que nada sei, né? Então, no fundo, esse humano que também libera, né? Acho que também pode ter aqui uma simbologia nesse sentido de que, no fundo, até que ponto esse livre-arbítrio é total meu e eu tô total no comando, ou até que ponto também não é uma entrega e uma dissolução à força do espírito. Né? Até que ponto também o meu livre-arbítrio não é liberado, não chega um momento que eu me entrego à força divina, à força espiritual, né? A esse alento da comunicação que vai... Tô vendo uma coisa no céu. Esse alento, né? Então, do vento que vai liberar, que vai dissolver toda essa influência, essa suposta e dita sabedoria do humano, com todo o seu valor, ela também vai ser dissolvida, ela vai ser entregue, para que ela coopere através da intuição. Porque talvez se eu ficar lá como humana, sei tudo, sei tudo, sei tudo, tô no comando, eu que guio a minha vida, eu que escolho, livre-arbítrio, eu que tô aqui, eu que sei, né, eu que influencio, se a gente ficar muito presa nisso, talvez a gente não realize essa potência do ser humano, né? Talvez essa potência do ser humano, ela precise de uma dissolução no espírito. Ela precise dessa dissolução espiritual, né? Dessa liberação com a força do espírito e da comunicação, para que de fato essa sabedoria coopere através da intuição. E talvez eu só vou chegar na minha intuição aqui como humana
a partir do momento que eu me dissolver lá com a força do espírito e que eu me conectar com a possibilidade de cooperar, que é o tom 12, o tom cristal, que dedica, que universaliza, que coopera. Então esse tom, né, esse humano, ele vai cooperar, ele vai universalizar também essa sabedoria, digamos assim, ao também se vincular com a própria intuição, né, e com essa capacidade do sonho. Então, o sonho desse humano, né, ele vai possibilitar uma universalização, uma dedicação maior, digamos assim, para que essa abundância se manifeste, né, e esse humano sirva e coopere também. Isso vai ser transcendido, vai receber aquela, né, vai perseverar e vai receber a sua presença maior com a semente. Então a semente, com sua ação de focalizar, com a sua percepção e o seu florescimento, vai transcender essa essência também do humano, né? Então acho que quase como se esse humano agora ele recebe uma presença que é quase que para além do humano, né? Vai para a sementinha, né? Vai para o sêmen, né? Vai lá para essa fagulhinha de vida, né? Então o humano ele se transcende né? A partir do momento que ele também vira uma sementinha, né? Vira algo que pode depois crescer também, né? Através desse pequeno, dessa focalização, dessa percepção. Talvez a minha sabedoria ela ganhe uma transcendência quando eu me coloco nessa percepção, né? Nessa presença aqui focalizada que vai depois gerar esse florescimento, né? Então essa sabedoria toda, esse livre-arbítrio e essa influência vai ser transcendida e vai receber esse frescor, essa cerejinha do bolo que é a presença. Então, essa onda aqui do humano, né, que traz então, acho que também pra gente um pouco sobre a relação que a gente pode ter, né, também com essa nossa composição na vida, com as nossas escolhas, com os nossos caminhos, o quanto que eu sinto que eu preciso aprender muito com tudo isso, assim, né, para manifestar essa sabedoria humana que me sinto muito distante em muitos momentos dela. Então, eu sempre gosto de fazer esse momento da leitura de onda e olhar para ela quando a gente vai começar os 13 dias e gosto muitíssimo de depois, ao final, rever, né? Então, ontem, fazer a revisão da onda da tormenta. Hoje eu fiz essa revisão. Isso traz uma integração para esses 13 dias, né? Traz um senso de contorno para todas essas experiências, principalmente na onda da tormenta. Nossa, muitas coisas fortes acontecem, né? Gera esse turbilhão. Como é que eu integro isso e entrego também, né? Ao me colocar com essa atenção para esse percurso. Então, vou fazer aqui agora a passagem, né? Sincronizando o calendário, se você está ouvindo dentro desses próximos 9 meses aqui, a partir do dia 24 de junho de 2025. Então, hoje, 24 de junho, terça-feira, estamos no... Vou pegar a colinha aqui do calendário, né? 24 de junho, terça-feira, humano magnético. Então, a gente colocando, atraindo e unificando esse propósito do livre-arbítrio do humano, que vai receber o senso de desafio com a força do espaço, da exploração e da vigilância do caminhante, no dia 25 de junho, quarta-feira, que vai receber o senso e a possibilidade de serviço, de ativação, de vínculo, né, do encantamento, da intemporalidade e a receptividade do mago no dia 26 de julho, quinta-feira, que vai receber a definição, a medida e a forma da águia, que é o poder da visão, a mente e a ação de criar na sexta-feira, dia 27,
que vai receber essa radiação, essa potencialização, esse comando do tom harmônico com o guerreiro, que traz a inteligência, o questionar e a intrepidez, que é uma coragem, uma bravura, no sábado, dia 28 de junho, que vai receber esse equilíbrio, essa organização e essa igualdade do tom 6 na Terra, que traz a navegação, a ação de evoluir da Terra, no dia 29 de junho, domingo. No dia 30 de junho, segunda-feira, podemos receber essa capacidade, nessa harmonização com essa canalização e essa inspiração do espelho, que traz o poder do infinito, a ação de refletir e a essência da ordem. No dia 1º de julho, terça-feira, a integridade, né, a modelação e a harmonização também do tom 8 na tormenta, que é essa autogeração, essa catalisação e essa energia. O dia 2 de julho, quarta-feira, com esse tom 9, que é o tom solar da intenção, com o sol, que é o poder do fogo universal, a essência da vida e a ação de iluminar. O dia 3 de julho, quinta-feira, com essa manifestação do dragão, que é o poder do nascimento, né? No dia 4 de julho, sexta-feira, o vento, com esse tom espectral, essa liberação, essa dissolução, com esse poder do espírito. O dia 5, é isso mesmo, me perdi um pouco aqui. O dia 5 de julho, com o tom cristal, com a noite, né? Então a cooperação com esse poder da abundância, do sonho e da intuição. E o dia 6 de julho, domingo, com a semente, transcendendo esse tom da presença, o tom 13, transcendendo com a semente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá certo, porque na dúvida você errei aqui a data. Bom, gente, muito obrigada se você ouviu mais uma vez. Deixa ali nos comentários para eu saber que isso está cooperando de alguma maneira, que você está acompanhando, que você está aqui comigo. Temos o nosso grupinho no WhatsApp, onde coloco os 15 diários. Aqui temos as playlists dos tons e dos selos. Então, se você quiser, tem a playlist ali 13 tons e 20 selos, se você quiser ouvir mais sobre cada um desses selos e desses tons. Tá bom? Muito obrigada.